Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Bom estarmos juntos nesse tempo de celebração e continuando a estudar o livro de Levítico, pelo qual o Senhor tem falado muito aos nossos corações. E hoje chegamos lá no capítulo 18, abra aí a sua Bíblia, Levítico capítulo 18, e também estudaremos o capítulo de número 20. Por quê? Porque quando nós chegamos no capítulo 18 de Levítico, nós encontramos uma série de regras para os relacionamentos íntimos. E quando vamos ao capítulo 20, nós encontramos as penalidades para aqueles que não obedecessem ao Senhor. Então, no capítulo 18, nós temos as regras. No capítulo 20, nós temos as penalidades. E o que a gente precisa sempre lembrar quando estamos estudando o livro de Levítico é que o que temos aqui são as palavras do Senhor dirigidas ao seu povo que ele tirou do Egito após mais de 400 anos que eles passaram cativos. Deus fala por meio de Moisés e este transmite ao povo as suas palavras. Então, o que nós temos aqui são as palavras do Senhor dirigidas ao seu povo. E o intuito do Senhor era basicamente o seguinte: não vivam como viveram ou como vivem aqueles povos onde vocês ficaram mais de 400 anos. Não façam aquilo que vocês viram eles fazerem, não façam aquilo que vocês até mesmo começaram também a fazer. A ideia é parar com isso. E ao mesmo tempo, quando o Senhor fala estas coisas a eles, é também pensando no local para onde eles estão indo. Porque para o local onde eles estão indo também haveriam povos que praticariam coisas que não agradam o Senhor. Qual é a ideia então do Senhor? O propósito principal dele é fazer com que o povo que saiu do Egito não vivessem como os egípcios e ao mesmo tempo fossem preparados para também não copiarem o modelo de vida das nações para o meio das quais eles iriam viver. Então, o Senhor tem este propósito quando escreve, e é isso que nós vemos já no começo do capítulo 18, que você pode acompanhar aí a leitura na sua Bíblia. Levítico capítulo 18 diz assim: o Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas, eu sou o Senhor vosso Deus, não imiteis os costumes da terra do Egito, onde habitastes, nem imiteis os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo os seus estatutos, obedecereis os meus preceitos e guardareis os meus estatutos para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá, se obedecer a eles. Eu sou o Senhor. Este era o propósito, é isso que nós encontramos no capítulo 18 e depois no capítulo 20. 18 passando as regras, no 20 trazendo as penalidades. Mas antes de continuarmos, crianças, peguem a folha, vamos desenhar. E o desenho de vocês hoje será o seguinte: de um lado da folha vocês vão desenhar um coração bem grande e dentro desse coração vocês vão desenhar uma família. Um pai, uma mãe e os filhos, aí quantos filhos quiserem, tá bom? Então, um coração bem grande e dentro do coração, uma família que tenha um pai, uma mãe e os filhos. E do outro lado da folha, vocês vão desenhar de novo a cruz de Cristo, tá bom? Ou representando a Cristo. A ideia do desenho hoje é mostrar que o propósito de Deus é que as culturas, as comunidades sejam protegidas a partir da família. A família protegida, a comunidade protegida, desde a pessoa individualmente até chegar à sociedade. E o nosso desenho, então, mostra que a maneira de estar protegido é seguindo o padrão de Deus para a família e, logicamente, para todo o contexto da nossa sociedade. E mostrar que isso é possível na pessoa de Jesus Cristo, seguindo os princípios que ele deixa aqui para nós na palavra, tá bom? Então, crianças, sigam desenhando.
E para nós que vamos continuar aqui olhando no texto, e basicamente o que as crianças vão desenhar é o que nós estudaremos aqui, é importante que nós primeiramente tenhamos na lembrança como era o contexto daquela época, como que era o contexto de moradia. Primeiro, o povo de Israel saiu do Egito, estavam no deserto e com uma vida nômade, isto é, um tempo eles ficavam aqui, depois se mudavam para outra parte e assim foi por mais de aproximadamente 40 anos que eles ficaram no deserto. Cada um deles viviam em tendas, cada tenda reunia ali o pai, as suas esposas, porque normalmente ele tinha mais de uma esposa, e os seus filhos, que normalmente já era um grupo considerável. Isso em uma tenda. Próximo à tenda dessa família, moravam os seus parentes, irmãos, primos, às vezes o pai, para aqueles que já eram casados e ainda tinham os seus pais vivos. Enfim, toda a comunidade era constituída, sempre próximo a si, tinha os seus familiares. E na própria tenda era pai, a esposa ou as esposas e os filhos dessas esposas. Então, tudo que nós temos aqui já nesse contexto favorecia para que a imoralidade se instalasse no meio deles. É por isso que o Senhor vai ser tão claro, tão explícito, falando sobre os relacionamentos íntimos, proibindo primeiramente o relacionamento entre parentes. Capítulo 18, do verso 6 até o 18, nós temos toda uma descrição. E quando vamos para o capítulo 20, versos 11, 12, 14 e do 17 ao 21, nós temos as penalidades. Mas vejamos primeiramente as regras. Capítulo 18, a partir do verso 6, nós lemos o seguinte: nenhum de vós se chegará a uma parente de sangue que lhe seja próxima, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não desonrará teu pai, descobrindo a nudez da tua mãe ou de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É desonra para teu pai. Não descobrirás a nudez de tua irmã, por parte de pai ou por parte de mãe, nascida em casa ou fora de casa. Nem descobrirás a nudez da filha de teu filho ou da filha de tua filha, pois é desonra para ti. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai, que é tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai. Ela é parente próximo de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois ela é parente próximo de tua mãe. Não desonrarás o irmão de teu pai, descobrindo a nudez de sua mulher. Ela é tua tia. Não descobrirás a nudez da tua nora. Ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão. É desonra para teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, pois, ou para descobrir a nudez, elas são, ou eles são, parentes próximos. É depravação. Não tomes a irmã da tua esposa por mulher durante a vida de tua esposa, descobrindo sua nudez e criando rivalidade. O Senhor deixa muito claro: não se envolvam com a mãe, não se envolvam com a madrasta, com a irmã, com a nora, com a tia, com os netos, com a cunhada. São parentes próximos. Caso vocês desobedeçam, os irmãos depois podem olhar no capítulo 20, a penalidade era muito simples, era morte. Nós vimos isso nos primeiros versículos do capítulo 18. E a penalidade descrita lá no capítulo 20 é morte. Se envolveu com alguém que o Senhor disse para não se envolver, morte. Descobrir a nudez era a maneira de falar que envolvia o relacionamento íntimo. E antes dessa lei ser dada, a gente olhando para as Escrituras, a gente percebe que os povos ao redor viviam desta forma.
não se importando com o grau de parentesco para se unir em casamento. Por exemplo, Abraão e Sara, eles eram meio-irmãos, e na lei agora vem dizendo que não descubra a nudez da sua irmã, mesmo que ela seja só filha da sua mãe ou só filha do seu pai, isto é, seja meia-irmã. A gente vai lembrar também de Amrão e Joquebede, os pais de Moisés. Casamento entre sobrinho e tia. Agora, a gente vai entender o seguinte: Abraão, a origem do povo dele era entre os cananeus. E pelas escrituras a gente descobre que os cananeus não temiam ao Senhor e viviam de qualquer forma. Joquebede era egípcia, era lá do Egito, de onde o povo de Israel saiu. Também não seguiam as orientações do Senhor. Mas aqui o Senhor está conversando com o seu povo e dizendo o seguinte: eu não quero que vocês imitem essas nações. Eu quero que vocês sejam santos. E lembrando, para que Deus queria um povo santo? Para que pudesse se aproximar dele um Deus santo. É isso que nós temos no livro de Levítico. Um Deus santo, querendo um povo santo, para que eles pudessem viver em relacionamento. Por isso, o Senhor proíbe esse tipo de relacionamento, assim como ele também proíbe as coisas que ele chama aí no texto de repugnantes. Capítulo 18, versos 19 até o 25. Nós vamos encontrar algumas coisas que são repugnantes. E caso alguém fizesse essas coisas, as penalidades estão descritas lá no capítulo 20, versículos de 1 a 6, e depois os 13, o 15, o 16 e o 18. Penalidade era a morte. Não haveria outra alternativa. Mas o que era repugnante para o Senhor? Veja aí na sua Bíblia, a partir do verso 19 do capítulo 18. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir a sua nudez, enquanto estiver impura por causa de sua menstruação. Não te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não oferecerás a Moloque nenhum de teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação. Não te deitarás com nenhum animal, contaminando-se com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele, é perversão. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com todas elas. E eu castigo o pecado da terra, porque está contaminada, e a terra vomita seus habitantes. Aquilo que o Senhor chama de repugnância. Envolver-se com a esposa enquanto ela está sendo preservada pelo Senhor por conta da sua menstruação, e já falamos isso em outra ministração. Adultério era abominação, era repugnante para o Senhor. Oferecer os filhos a esse Deus chamado Moloque, que nós não temos muita informação de como era e nem como funcionava esse sacrifício. Se essa criança era então lançada no fogo, possivelmente, se fosse este o caso, era uma espécie de uma imagem, uma estátua oca, e havia uma abertura por onde se passaria uma criança. Então acendia-se o fogo lá dentro e jogava essa criança. E aí fica a dúvida, ela era jogada enquanto estava viva, ou primeiro ela era sacrificada para depois ser lançada ao fogo? Não sabemos como era. Seja como for, o Senhor diz isto é repugnante, assim como era repugnante para o Senhor o envolvimento de pessoas do mesmo sexo. E o Senhor também diz, olha, não se deitem com nenhum animal, isto é repugnante. E quando a gente vai lá no capítulo 20, versículo de número 9, nós vamos descobrir uma outra coisa que o Senhor considera repugnante. Versículo 9 do capítulo 20 diz: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, será culpado da própria morte. Todas essas coisas para o Senhor são repugnantes. E
ao fazê-las, ao desobedecer às orientações do Senhor, a penalidade era a morte. De uma forma muito interessante, depois você poderá fazer essa pesquisa, fica aí como tarefa de casa. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar vários textos que acabam ampliando essa ideia, dizendo que o Senhor não aceita esse tipo de coisa. Por exemplo, o filho não amaldiçoar pai e mãe. Lá no Novo Testamento a gente vai encontrar para o filho ser obediente a pai e mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. E tudo isso que nós estamos falando, nós vamos encontrar lá no Novo Testamento a mesma ideia, como o apóstolo Paulo se lembrando que o homem vai deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Tudo isso mostrando, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus tem um padrão. E para proteger a pessoa, para proteger a família, para proteger a sociedade, Ele coloca limites. Sem limite não dá, não é possível. Então o Senhor tira Israel do Egito, mantém Israel no deserto para ensiná-los a serem santos. E a santidade envolve ter limites. Não dá para existir santidade se cada um fizer o que quiser, como está escrito lá no livro de Juízes. Não havendo juiz, não havendo rei, não havendo liderança, cada um escolhia o seu próprio caminho. Mas a ideia do Senhor é, não pode ser assim. E a visão do Senhor é que todos possam realmente obedecer a Ele. E o desfecho, lá no capítulo 18, nós encontramos nos versos 24 e 25. Capítulo 18, 24 e 25. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com todas elas. E eu castigo o pecado da terra, porque ela está contaminada e a terra vomita seus habitantes. E qual é a vontade do Senhor? Assim como se Ele não deseja que o povo se contamine com essas coisas, Ele tem o desejo dele é que o povo guarde os seus mandamentos e não imite as nações. O final do capítulo 18, a partir do 26, nós lemos: mas guardareis os meus estatutos e as minhas leis, e não fareis nenhuma dessas abominações, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre vós. Porque os habitantes dessa terra cometeram todas estas abominações, e a terra ficou contaminada, para que a terra não seja contaminada por vós e não vos vomite também, como vomitou o povo que nela estava antes de vós, porque todo aquele que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, para que não venhais a cair em nenhum desses costumes repugnantes praticados antes de vós, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor. E lá no capítulo 20, abra aí a sua Bíblia, a partir do verso 22, nós lemos: guardareis todos os meus estatutos e todas as minhas leis, os cumprireis, a fim de que a terra para a qual vos levo, para nela morardes, não vos vomite. E não imiteis os costumes dos povos que expulso da vossa presença, porque eles praticaram todas essas coisas e tive repugnância deles. Mas, o texto continua dizendo, mas se eu vos digo, herdareis a terra deles, eu a darei a vós como propriedade, uma terra que dá leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos outros povos. Portanto, fareis separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não vos contamineis ou torneis uma abominação por causa de animais ou de aves, ou de qualquer coisa que rasteja sobre a terra, os quais separei de vós para serem, ou por serem impuras. Sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus.
O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto, serão apedrejados, serão culpados da própria morte. O final do capítulo 20 amplia algumas coisas que o Senhor também não aceita, as quais já comentamos em outras ministrações. Mas o foco principal desse final dos 2 capítulos é que Deus queria que eles obedecessem, isto é, guardassem todos os mandamentos e não imitasse as nações ao redor. Quando a gente olha então para o capítulo 18, nós vemos as regras no que diz respeito ao relacionamento íntimo de cada um deles, dentro de um contexto que era vida em tendas, vivendo em tendas, dentro de cada tenda, o pai, as esposas e os filhos, tendas próximas, os demais parentes. Era muito comum, tornava-se muito possível que a imoralidade se instalasse ali. Por isso o Senhor disse, não façam como as nações faziam, vocês são diferentes. E olha, esta é a regra. Desobedeceu essa regra, tem as penalidades. E o capítulo 20, você vai perceber todos os detalhes, vai repetir todas as informações que nós lemos lá no 18, só que acrescentando que aquele que cometer essas coisas serão mortos. E para nós, o que realmente significa isso? Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós encontramos Pedro falando com as pessoas lá da sua época e chamando a atenção delas para que pudessem viver em santidade. E aí então ele diz lá em 1 de Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje, nós os cristãos somos nação santa. Enquanto o povo de Israel foi tirado do Egito para que fosse santo, separado para o Senhor, nós fomos tirados das trevas para sermos nação santa. Fomos chamados para o Senhor. Agora, como que nós seremos esta nação santa? Parece-me que a ideia é aquilo que Paulo escreve aos Romanos. Abra aí Romanos capítulo 12, texto muito conhecido, versos 1 e 2, aonde Paulo diz, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? É o vosso culto racional. E aí vem, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O povo de Israel foi tirado do Egito para ser santo. E ao serem tirados do Egito, o Senhor falou, não imitem o que eles fazem. Nós fomos tirados das trevas para que não venhamos a nos amoldar ao sistema do mundo, fazer o que o mundo faz. Percebe que, enquanto o Senhor falou com eles lá no deserto, preparando-os para entrar na terra prometida, hoje o Senhor tem falado conosco, digamos, neste mundo que também acaba sendo um deserto para nós. Se o céu é a nossa terra prometida, este mundo é o nosso deserto. E Ele está querendo que sejamos santos para que também possamos adentrar a terra prometida e termos um grande relacionamento com Ele, desde já e sendo consumado na eternidade lá no céu. Agora, quando a gente olha para o mundo na época dos Levíticos, a gente descobre que o mundo era igual ao mundo de hoje, cheio de pecado, cheio de imoralidades, cheio de coisa estranha. Vocês viram no texto, lá no capítulo 18 de Levítico, que um dos conselhos foi o avô não se envolver com os netos. Possivelmente, ou vários casos de pedofilia. Alguns países ainda hoje é autorizado homens adultos com mais de 40, 50 anos de idade, 60. É permitido a eles fazerem um contrato e até mesmo casarem-se com meninas de 7, 8 anos de idade. É normal. Agora,
o que hoje está acontecendo em alguns países e em outros países têm buscado implantar isto, já era realidade lá na época do Levítico. O mundo já era imoral desde sempre. Mas hoje o que nós vemos é que o mundo continua exatamente igual. Hoje você pega uma criança de 10, 11 anos de idade, ela tem uma quantidade de informação sobre relacionamento íntimo e outras coisas voltados para a sexualidade. Ela tem uma quantidade de informação que os avós dela, 50 anos atrás, só tiveram após os 20 anos de idade. Hoje as crianças e o mundo está exposto a uma série de coisas. Aquilo que nós chamamos de avanços, ou tem sido chamado de avanços nesse novo mundo, na verdade é a velha, é a antiga imoralidade vindo numa nova forma, vindo num contexto diferente. Mas eu e você, cristãos, que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, somos chamados a não nos amoldarmos a este mundo. Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer com a decisão minha sobre quem controla a minha vida. Eu controlo a minha vida ou Cristo controla a minha vida? Lembra do desenho das crianças? A família dentro ali do coração, indicando que este é o propósito de Deus, mas tem Cristo. Cristo é aquele que de fato dá suporte para a gente abrir mão das coisas do mundo, dos nossos desejos, para viver aquilo que Ele quer. Foi o que Paulo disse aos Gálatas: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu tenho na carne agora, eu a vivo pela fé. Na fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É vida pela fé. A gente só vai permitir ou impedir que o mundo nos amolde se nós permitirmos o senhorio de Cristo na nossa vida e se nós vivermos pela fé. Em outras palavras, acreditando que aquilo que Ele diz na sua palavra é verdade e é o melhor para nós. Existe uma ideia, um conceito que aquela pessoa que faz aquilo que deseja é a pessoa realmente feliz. Mas isso acaba sendo uma mentira, porque quem faz o que quer acaba recebendo o que não quer. E pela Bíblia a gente descobre que, como seres humanos que têm um coração enganoso, nós não sabemos fazer boas escolhas. Precisamos de Jesus. Portanto, tudo aquilo que foi falado lá no capítulo 18, e é ratificado também no Novo Testamento em vários textos, nós entendemos que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, incentivamos a todos a se atentarem e se submeterem ao senhorio de Cristo e viver pela fé, crendo que aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro e então seguir estas coisas. Nestes 2 capítulos, Deus dá as regras e mostra as penalidades. E aí então o que a gente vai fazer com isso? Eu quero dar algumas sugestões. Primeira delas, continuemos a ensinar as Escrituras dentro da nossa casa. Homens, líderes das casas, mulheres, vamos continuar firmes com a apresentação do Evangelho para todos lá na nossa casa, dentro do culto doméstico e em todos os momentos oportunos. Cuidado com a exposição de seus filhos às coisas deste mundo. Cada vez mais precocemente as crianças têm sido expostas a conteúdos que não são adequados para a idade delas. E observe que às vezes até a classificação indica que o teu filho pode assistir, mas o conteúdo é um conteúdo que vai ou deveria ser para crianças maiores. Na verdade, os conteúdos não deveriam ser para ninguém. Boa parte dos conteúdos apresentados hoje, tome cuidado com essa exposição. Cuidado com aquilo que você, adulto, gosta de assistir, mas o efeito disso na vida do teu filho, no coração dele, poderá ser muito prejudicial. Cuidado com isso. Mas aproveite todas as oportunidades para apresentar Jesus, para conversar com o seu filho, ensinar para ele o padrão bíblico de família, o padrão bíblico de sexualidade, onde cada coisa realmente se encaixa,
como cada coisa deve funcionar. Mostrar para ela a beleza que Deus fez na criação, criando seres que têm desejos, mas desejos que devem ser colocados em prática no momento certo, da forma correta, com a pessoa correta, debaixo da direção do Senhor. Tudo isso é você que tem que ensinar para os seus filhos. Ótimo ambiente é o culto doméstico. Use o culto doméstico para ler as Escrituras e pode ter certeza que Deus vai permitir que assuntos surjam de tal forma que esses assuntos serão tratados. Mas a gente ficaria um pouco incompleto se a gente não lembrasse de como é que Jesus tratou a imoralidade. João capítulo 8, não vamos ler, mas é o texto em que uma mulher é pega em adultério. Na verdade, ela não foi pega sozinha, mas os homens da cidade a levaram sozinha até Jesus. Estava ela e um homem em adultério, mas os homens da cidade levaram somente a ela até Jesus. E disseram: Senhor, esta mulher foi pega em adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada. Jesus, ainda com a cabeça baixa, questionou: olha, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então todos foram embora e ninguém a condenou. Então Jesus se levanta e conversa com ela e pergunta: e aí, mulher, ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus diz: então, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Hoje, a chave que eu quero indicar para vocês nesse texto, olhando para o que estudamos, é o que Jesus disse para ela. Não é a questão condena ou não condena, mas a questão é: vá e não peques mais. Jesus é a porta para mudança de vida. Pessoas que estão fazendo coisas erradas, estão indo contra a natureza, contra o propósito original de Deus, como esta mulher estava, estão no adultério. Jesus é a porta para a mudança. Para aquelas pessoas que estão inclinadas para qualquer tipo de envolvimento que é contrário à proposta de Deus, tendo mais de uma mulher, tendo relacionamento com animais, com pessoas do mesmo sexo, envolvido aí com a pedofilia, filhos que estão amaldiçoando pai e mãe, pais que estão dedicando seus filhos aos demônios. E existem várias formas. Antigamente era jogar no fogo, hoje é liberar a internet sem fiscalização de nada, está entregando para os demônios. Uma das formas. Não estou dizendo que a internet é um demônio, mas o conteúdo, muitos dos conteúdos que tem ali, nós precisamos estar atentos e simplesmente entregar de mão beijada para o filho e nem sequer se preocupar com mais nada. Ele é adulto, sabe o que faz. Ele precisa aprender mesmo. É o mesmo que está empurrando para que ele seja moldado pelo sistema do mundo. Se você está assim, Jesus é a porta para que você mude de vida. E é Jesus que nós oferecemos. Na verdade, em Jesus, nós oferecemos a solução. Você pode recebê-lo como Senhor da tua vida, para que então você seja salvo, para que a tua vida seja transformada, porque nele é que existe a verdadeira mudança, a verdadeira transformação. Tudo aquilo que você acha que te traz felicidade, você pode observar, você faz, pratica, mas está sempre em crise. Mas se você aceitar Jesus, receber Jesus, você vai perceber que nele, somente nele, você vai encontrar a felicidade verdadeira, mesmo que isso signifique uma luta constante contra os seus desejos carnais. E isto é uma luta normal de todas as pessoas que estão neste mundo. Todos nós, ao nos entregarmos a Cristo e permitirmos o senhorio dele, ele vai mostrar para nós pecados que nós temos que deixar. E olha, nós vamos descobrir que são pecados que nós gostamos. Mas a luta será vencida no poder do Senhor. Por isso, o convite para que você se entregue totalmente a Cristo. Abandone todo o pecado. Como é que Jesus lidou com a imoralidade? Não foi moralista, ele simplesmente foi o que ele é, Jesus, o Salvador. Ninguém te condenou, também não te condeno, mas muda de vida. Vai e não peques mais. O Senhor não quer te condenar, mas Ele também não quer que você continue do jeito que você está.
Não tem como, ou não há um evangelho, pelo menos na Bíblia, nós não encontramos um evangelho que não exija mudança, não exija entrega, não exija a permissão para que realmente o oleiro molde o vaso. Não existe evangelho que você vem do jeito que está e fique como quiser. O que existe é um evangelho em que você vem como está, pronto e aberto para ser transformado pelo Senhor. Que Deus possa ministrar muito ao teu coração, ao nosso coração, e que ao lermos e termos estudado Levítico 18 e 19, entendamos que sem limite não tem como. Quem coloca limite é quem ama, e o Senhor nos ama, e é por isso que Ele limita a cada um de nós, para que vivamos de tal forma que glorifiquemos a Ele e que seja o melhor para cada um de nós. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, e obrigado porque sabemos que o Teu Santo Espírito está se dirigindo ou já está atuando em cada vida para convencer a cada um. E te agradecemos porque muitos hão de amolecer o seu coração ou permitir o trabalhar do Senhor para que o seu coração seja amolecido e ele se volte então totalmente para o Senhor. Que estas pessoas encontrem em Ti a verdadeira felicidade, a verdadeira realização, entendendo e percebendo que a vida com o Senhor é luta mesmo. É luta porque nós temos as nossas vontades, mas temos que submetê-las à vontade do Senhor. Porque não somos mais nós quem vivemos, mas o viver que agora temos na carne, queremos viver pela fé, submissos à Tua vontade. Faça, Senhor, a Tua obra em cada vida, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida e terminando esse nosso domingo, compartilha aí no grupo do WhatsApp da igreja, as crianças, o desenho que fizeram, os adultos podem participar também com uma canção, texto bíblico, foto, aquilo que Deus colocar no seu coração. Que Deus dê a todos nós uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.